CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus Cristo abençoe a nossa manhã de estudos. Iniciaremos com a leitura do Evangelho, a prece e daremos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrestre. Item 8. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinham sangue nobre. Nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para com todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, dissestes que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. Mestre Jesus, que esse espírito que alcançou a humildade, com a tua permissão, possa também nos envolver de onde quer que ele se encontre, para que nós também adquiramos a calma, a paciência, que são filhos da humildade, filhos do amor. Envolva-nos, Senhor, nesta manhã de estudos, no dia, aliás, no dia de hoje, das atividades em nossa casa. Durante todo o dia, pedimos a tua presença e a tua proteção. E nestes momentos de estudo, a inspiração do Elan do nosso mestre Kardec, de Leon Denis, a inspiração de Ernesto Bozano, que é o patrono destes estudos. Em nome desses espíritos amigos,
em nome da direção espiritual do SEAP, do nosso altivo, das irmãs queridas, em nome do amor, em nome do nosso amor, pedimos a devida permissão, Senhor, para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, dando continuidade ao nosso estudo, paramos no item 253 do Livro dos Médiuns. Deve-se, aliás, evitar atribuir à ação direta dos espíritos todas as contrariedades que podem ocorrer. Essas contrariedades são muitas vezes a consequência da incúria ou da imprevidência. Um agricultor nos escreveu um dia que havia 12 anos aconteciam-lhe todas as espécies de infelicidade relativamente aos seus animais. Ora, então vou ler de novo, porque isso é importante. Pois nós, muita gente quer botar espíritas, botar a culpa no espírito. Tudo é espírito, tudo que acontece na sua vida é a ação dos espíritos. E o Kardec está dizendo aqui que não. E nós vamos ver que não, porque isso aqui é bem lógico, bem racional. Deve-se, aliás, evitar atribuir à ação direta dos espíritos todas as contrariedades que podem ocorrer. Essas contrariedades são, muitas vezes, a consequência da incúria ou da imprevidência. Um agricultor nos escreveu um dia que havia 12 anos aconteciam-lhe todas as espécies de infelicidades relativamente aos seus animais. Ora, eram suas vacas que morriam ou não davam mais leite. Ora, eram seus cavalos, suas ovelhas, os seus porcos. Fez muitas novenas que não remediaram o mal, não mais do que as missas que mandou dizer, nem os exorcismos que mandou praticar. Então, conforme o preconceito dos campos, convenceu-se de que tinham enfeitiçado seus animais. Supondo-nos, sem dúvida, dotados de um poder conjurador maior do que o do cura de sua cidadezinha, pediu-nos nossa opinião. Eis a resposta que obtivemos. Então o fazendeiro foi em tudo quanto é lugar, fez novena, reza, e sempre problemas. Morria hora o porco, hora a galinha, hora era o boi. Olha a resposta, que resposta que os espíritos deram a ele. A mortalidade ou as enfermidades dos animais deste homem provém de seus currais, estão infectados e ele não os faz reparar, porque isto custa dinheiro. Ele era um pão duro, não queria investir em bactericidas, os animais morriam, acabava tendo mais prejuízo. Que coisa interessante, né? Pois é, tinha nada a ver com o espírito, coitadinho de nós, né? Espíritos desencarnado, né? Eu estou encarnado ainda. Porque certos médiuns, terminaremos este capítulo pelas respostas dadas pelos espíritos a algumas perguntas e que vêm em apoio ao que dissemos. 1. Por que certos médiuns não podem se livrar de espíritos maus que a eles se ligam, e como os bons que eles chamam não são bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Uma boa pergunta. A gente vê médium vir aqui para o trabalho, com dificuldades espirituais. Então por que isso acontece? Ele não tem guia? Ele não é trabalhador da casa? O guia não pode chegar a interferir e tirar os espíritos de junto dele? Olha a resposta. Não é o poder que falta ao bom espírito, é muitas vezes o médium
que não é bastante forte para auxiliá-lo. Sua natureza presta-se melhor a certas relações. Seu fluido identifica-se muito mais com o espírito do que com o outro. É isso que dá tão grande império àqueles que querem enganá-lo. Em outras palavras, o médium não vigia. Ele não ora o suficiente para mudar o seu fluido e se ligar aos benfeitores. Se ele abre brechas, ele vai sofrer as consequências. É automático, é lei. Se passa um imã onde tem ferro, ele vai grudar. Se o prego for enferrujado, prego enferrujado. Se o prego for novo, prego novo. Atrai do mesmo jeito, não é? O médium é a mesma coisa. Ele vai atrair que tipo de espírito? Que espírito que ele quer? Então ele tem que se preparar mais espiritualmente. Orar mais, vigiar mais. Uma boa resposta, né? 2. Uma outra pergunta que fizeram a Kardec. Parece-nos, entretanto, que há pessoas de muito mérito, de uma moralidade irrepreensível, e que, todavia, encontram-se impedidas de se comunicar com os bons espíritos. Resposta. Isto é uma prova. E quem vos disse, aliás, que o coração não está manchado de um pouco de mal? Você não sabe o que o outro pensa, né? É verdade. Você tem uma visão. Que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade. Essas provas que mostram ao obsidiado a sua fraqueza devem fazê-lo voltar-se para a humildade. Haverá alguém na terra que possa se dizer perfeito? E um que possua todas as aparências da virtude pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizeis daquele que nenhum mal pratica, que é leal nas suas relações sociais. É um bravo e digno homem, mas sabeis se suas boas qualidades não estão embaraçadas pelo orgulho, se não há nele um fundo de maledicência e 1000 outras coisas que não percebeis, porque vossas relações com ele não permitiram descobri-las. O meio mais poderoso de combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se mais possível da natureza dos bons. Poxa, todo médium tinha que ter isso gravado na sua mente, porque como nós somos imperfeitos, lembrar dessa advertência e mudar a nossa maneira de ser e de agir. Não é? Muito boa a resposta, né? Muito boa. Então o médium que chega passando mal de vez em quando, influenciado por espíritos, ele abriu brechas. Número 3. A obsessão que se opõe a que o médium obtenha as comunicações que deseja será sempre um sinal de indignidade de sua parte? Resposta. Eu não disse que seria um sinal de indignidade, porém que um obstáculo pode opor-se a certas comunicações. Deve aplicar-se em retirar o obstáculo que está nele. Sem isto, suas preces, suas súplicas nada farão. Não basta a um doente dizer ao seu médico: dê-me saúde, quero passar bem. O médico nada pode fazer se o doente não faz o que é necessário. Está ligado lá na cozinha? Está. Muito boa, muito bom mesmo. Número 4. Em certos casos, isto pode ser uma verdadeira punição, como a possibilidade... 4 é a pergunta primeiro, desculpem. A privação de comunicar-se com certos espíritos
Seria assim uma espécie de punição? Resposta: em certos casos, isto pode ser uma verdadeira punição, como a possibilidade de comunicar-se com eles é uma recompensa que deveis vos esforçar para merecer. Não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizando-os? Resposta: sim, é o que não se faz e o que não se deve deixar de fazer. Pois muitas vezes esta é uma tarefa que vos é dada e que deveis cumprir caridosa e religiosamente. Através de sábios conselhos, pode-se induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso. Uma boa e interessante resposta também. Agora, como que nós vamos fazer isso? Olha só, vamos ver a pergunta, a resposta e como nós podemos moralizá-los. A pergunta é a seguinte: não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizando-os? E como é que a gente vai moralizar os maus espíritos? Na minha casa, na rua, onde é que eu estiver? Com as minhas atitudes. Eu me moralizando. A leitura do Evangelho em casa, a leitura de um livro edificante, eles se aproximam, eles pensam, eles vão raciocinar com você. A resposta: sim, é o que não se faz e o que não se deve deixar de fazer. A gente deve fazer isso, pois muitas vezes esta é uma tarefa que vos é dada e que deveis cumprir caridosa e religiosamente. Através de sábios conselhos, pode-se induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso. Ficou bem claro? Como um homem pode ter a esse respeito mais influência do que tem os próprios espíritos? Respondem eles. Isso aqui é um trabalho de desobsessão, viu? Como um homem pode ter a esse respeito mais influência do que tem os próprios espíritos, né? Como é que um homem pode influenciar os maus espíritos, moralizar os maus espíritos? Como é que ele pode fazer isso, ter mais influência do que os bons espíritos? Essa é a pergunta. A resposta é o seguinte: os espíritos perversos aproximam-se antes dos homens que eles procuram atormentar, do que dos espíritos dos quais se afastam o mais possível. Nessa aproximação com os humanos, quando encontram quem os moralize, a princípio não os escutam, riem-se deles. Depois, se sabe prendê-los, acabam por se deixar tocar. Os espíritos elevados só podem lhes falar em nome de Deus, e isto os apavora. O homem certamente não tem mais poder do que os espíritos superiores, mas sua linguagem identifica-se melhor com a natureza daqueles. E ao verem uma ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos inferiores, ele compreende melhor a solidariedade que existe entre o céu e a terra. Além disso, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos é proporcional à sua superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem ser superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os espíritos que lhes são inferiores em moralidade. Daí, são os nossos exemplos. Não é que a gente possa mais do que um espírito superior. É que se eu for moralizado e o meu linguajar é mais parecido com o deles, eles vão se modificar. Eu vou exercer uma influência sobre eles. É o que os espíritos estão dizendo aqui, né? Então, essas questões, eu vou até voltar nelas, depois que terminar aqui a última, dar uma repassada para a gente fixar bem esses conceitos, que são fundamentais
para a nossa felicidade, o nosso equilíbrio aqui na Terra. Pergunta: a subjugação corporal levada a um certo grau, nada não poderia ter como consequência loucura? A subjugação corporal levada a um certo grau não poderia ter como consequência loucura? Quer dizer, a subjugação é uma espécie de obsessão. É um grau a mais do que a obsessão simples. O subjugado fica dominado fisicamente, corporalmente, ou pode ser mentalmente. A subjugação pode se dar em dois aspectos, mental e corporal. E dependendo do grau, tem graus de subjugação. Ela pode levar a pessoa à loucura? Olha a resposta. Sim, uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação com a loucura comum. Entre aqueles que são tratados como loucos, há muitos que são apenas subjugados. Precisariam de um tratamento moral, enquanto que os tratamentos corporais os tornam verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer esta distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Banhos de água fria, choques, que se dá nos hospícios, e muitos ali são simplesmente médiums que precisam de tratamento espiritual. E quantos vêm aqui com essas dificuldades espirituais? Muitos, centenas, que já procuraram médicos e não conseguiu o resultado, simplesmente porque são médicos, tomando remédios pesados, já tiveram internados e não teve solução para o problema. E aqui encontra um alívio, porque vemos de um outro prisma a situação do médium. A gente nunca deve abandonar o médico para os nossos tratamentos, mas tem coisas que o médico não sabe e o médium sabe. Última questão desse item que estamos estudando aqui, o 236, né? 254, nós estamos no item 254. O que se deve pensar daqueles que, vendo um perigo qualquer no espiritismo, acreditam que o meio de preveni-lo seria proibir as comunicações espíritas? Isso se diz até hoje. Não, aquilo é coisa do demônio, aquilo é coisa do diabo, aquilo é um perigo. Vamos prevenir, proibindo a comunicação com os espíritos. O que acham disso os espíritos? Resposta: se podem proibir a certas pessoas de se comunicarem com os espíritos, não podem impedir que os espíritos se comuniquem com elas, né? Não pode. Se podem proibir a certas pessoas de se comunicarem com os espíritos, não podem impedir as manifestações espontâneas feitas a essas mesmas pessoas, porquanto não podem suprimir os espíritos, nem impedir sua influência oculta. Então você, sendo espírita ou não sendo espírita, acreditando nos espíritos ou não acreditando nos espíritos, tendo uma religião ou não tendo, sendo espiritualista, tendo uma religião, ou sendo materialista, não impede que os espíritos influenciem nossas vidas. Eles influenciam na vida de todos. Na vida de uma pessoa simples que mora numa comunidade, num barraco de papelão simples, como influencia na vida de um presidente da República, dos homens mais inteligentes da nação, do homem mais rico, como do homem mais pobre. Eles influenciam.
Na verdade, o Espiritismo é uma ferramenta que você tem para poder se livrar da influência dos maus espíritos. Ele já disse aqui anteriormente como fazer isso. E continuam os espíritos com a resposta. Isto, proibir as pessoas de se comunicarem com os espíritos, isto se assemelha a essas crianças que tapam os olhos e acreditam que ninguém as vê. Seria loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, apenas porque imprudentes podem abusar dela. O meio de prevenir estes inconvenientes é, ao contrário, torná-las conhecidas no fundo. É só você mostrar o que é. Você vai se precaver. E assim, a gente termina o capítulo 22. Então, capítulo 23, aliás. O capítulo 24 trata da identidade dos espíritos. Mas vamos rever essas questões, por serem muito importantes. Então vamos lá. Nós paramos aqui, foi no 253 que a gente viu, não foi? A mania que tem de dizer que tudo é espírito. A porta bate e foi o espírito que bateu. Esqueceu que a janela está aberta e o vento entrou. A cortina está mexendo, tem um espírito ali atrás da cortina. Esquece que o ventilador está ligado. A televisão desligou. O espírito desligou a televisão. Esquece que faltou luz. Tem que ver. A bica abriu sozinha. Esqueceu de fechar a bica. A gente eu fui limpar o fogão, limpei lá o fogão entre os interruptores ali. Depois, quando eu voltei na cozinha, estava um cheiro de gás. Não ficou aberto. Na hora que eu passei o pano, abriu. Estava vazando. Foi o espírito que deixou vazando? Ou foi o espíritozão aqui encarnado que não prestou atenção? Então vamos lá, aí vamos ver uma situação dessa. 253. Deve-se, aliás, evitar atribuir à ação direta dos espíritos todas as contrariedades que podem ocorrer. Essas contrariedades são muitas vezes a consequência da incúria ou da imprevidência. Aí ele dá um exemplo aqui. Um agricultor nos escreveu um dia que havia 12 anos lá no poço, é lá, pode ir lá. É lá no terreno. Desculpem quem está nos ouvindo, tem que sair a água que sai do filtro e a água que entra. Eu quero ver as duas, tá? Ele vai fazer duas análises, a que sai do poço e a que entra e a que sai do filtro, tá? Colher as duas. Por favor, nos desculpe em casa. Vamos lá. Um agricultor nos escreveu um dia que havia 12 anos aconteciam-lhe todas as espécies de infelicidades relativamente aos seus animais. Ora eram suas vacas que morriam ou não davam mais leite, ora eram seus cavalos, suas ovelhas ou seus porcos. Fez muitas novenas que não remediaram o mal, não mais do que as missas que mandou dizer, nem os exorcismos que mandou praticar. Então, conforme o preconceito dos campos, convenceu-se de que tinham enfeitiçado seus animais, supondo-nos, sem dúvida, dotados de um poder conjurador maior do que o do cura é o padre, de sua cidadezinha. Pediu-nos a nossa opinião. Eis a resposta que os espíritos deram. A mortalidade ou a enfermidade dos animais deste homem provém de que seus currais estão infectados,
e ele não os faz reparar, porque isto custa dinheiro. Daí a resposta que ele queria, né? Item 254. Terminaremos este capítulo pelas respostas dadas pelos espíritos a algumas perguntas que vêm em apoio ao que dissemos. Pergunta número 1. Por que certos médiuns não podem se livrar de espíritos maus que a eles se ligam? E como os bons que eles chamam não são bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Resposta: não é o poder que falta ao bom espírito, é muitas vezes o médium que não é bastante forte para auxiliá-lo. Sua natureza presta-se melhor a certas relações. Seu fluido identifica-se muito mais com o espírito do que com o outro. É isso que dá tão grande império àqueles que querem enganá-los. Muito bom. Bom dia. Estou revisando a aula. Estou lendo aqui direto, porque esse capítulo é muito interessante. Estava escutando? Ah, então você já ouviu esse pedaço, né? Estou relendo aqui. Pergunta número 2. Parece-nos, entretanto, que há pessoas de muito mérito, de uma moralidade irrepreensível, e que, todavia, encontram-se impedidas de se comunicar com os bons espíritos. Resposta: isto é uma prova. E quem vos diz, aliás, que o coração não está manchado de um pouco de mal? Que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade? Essas provas que mostram ao obsediado a sua fraqueza devem fazê-lo voltar-se para a humildade. Haveria alguém na terra que possa se dizer perfeito? E um que possua todas as aparências da virtude pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizeis daquele que nenhum mal pratica, que é leal nas suas relações sociais. É um bravo e digno homem. Mas sabeis se suas boas qualidades não estão embaraçadas pelo orgulho, se não há nele um fundo de maledicência e mil outras coisas que não percebeis, porque vossas relações com ele não permitiram descobri-las. O meio mais poderoso de combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Aí. Então nós vimos aqui, que essa influência maléfica dos espíritos é por causa do médium, e abre brecha. Nessa resposta aqui, você, poxa, por que o Newton está assim? O Newton é uma pessoa boa, está sempre trabalhando, está sempre falando de doutrina espírita. Você me conhece aqui. Você não convive o dia inteiro. Quem sabe eu não tenho maus pensamentos, eu ainda não tenho raiva, eu não guardo mágoa, eu tenho inveja. Você não me conhece a fundo, você não convive comigo todos os dias. Se eu tenho um pouquinho de egoísmo ou de ambição, mas aparentemente eu sou uma coisa. Aí você foi isso que ele fez a pergunta, mas como é que pode o Newton estar dessa maneira aí, obsediado, sendo envolvido por esses espíritos? Se ele é tão bom, mas eu não sou tão bom assim. Vêm as fraquezas. Vamos para a próxima pergunta. A obsessão que se opõe a um médium, a obsessão que se opõe a que um médium obtenha as comunicações que deseja, será sempre um sinal de indignidade de sua parte? É indignidade do médium? A resposta é a seguinte: eu não disse que seria um sinal de indignidade, porém que um obstáculo pode opor-se a certas comunicações. Deve-se aplicar-se em retirar o obstáculo que está nele. Sem isto, suas preces, suas súplicas nada farão. Não basta um doente dizer ao seu médico: dê-me a saúde, quero passar bem. O médico nada pode fazer se o doente não faz o necessário. Ele não toma um remédio.
né? Então o médium tem que ver qual é o obstáculo que ele está impedindo dele conversar, dele receber as comunicações com os bons espíritos. Uma vez, o altivo, nosso irmão querido, ele, já contei isso aqui no trabalho com os médios, ele, lá no centro espírita, tinha uma gráfica grande. E o dia inteiro ele ficava na gráfica lá. Ele chegava cedo, ia para a gráfica. Mais tarde ele ia trabalhar na psicografia, tirar receituário através da psicografia, ou dar aula, ou fazer uma palestra, mas o dia inteiro ele trabalhava lá na gráfica. E lá tinha uns funcionários, ele esquentava a cabeça. Pouco que eu vou ali na obra, eu já esquento um pouquinho, né? Levo na brincadeira, falo alguma coisa que é na linguagem deles para poder a coisa fluir melhor. Imagine todo dia eu vou na obra, mas eu não fico lá o tempo todo, eu vou lá um pouco, 1 hora, venho embora, depois eu volto de novo. Ele ficava o dia inteiro, se aborrecia. Um dia ele se aborreceu lá com um funcionário e esquentou a cabeça e largou, foi lá para cima para trabalhar. Quando ele foi para a sala trabalhar, a gráfica era no subsolo. E a sala, que a gente chamava de apartamento, é lá no outro. Acima do... tinha um andar, no outro andar. Sai do subsolo, veio para o térreo e sobe mais um andar. A gente chamava de apartamento. Quando ele estava subindo a escada, o doutor Herman, que era o guia que ia trabalhar com ele, disse para ele, lá no meio da escada em pé: não vou trabalhar com você dessa forma. Volta, resolve seus problemas lá na gráfica, peça desculpas, depois você vem trabalhar. Ele deu meia volta a volver, foi até a gráfica, resolveu, subiu e o Dr. Herman foi trabalhar com ele. Então tinha um obstáculo. Qual era o obstáculo? Ele estava magoado, chateado. Eu, no outro dia, eu fui aqui, fui um tanto quanto grosseiro com uma pessoa, desnecessário. Eu aguardei a oportunidade de pedir desculpa, porque me incomodou, o que eu fiz me incomodou. E não está me incomodando mais, porque a pessoa não veio, mas eu liguei, ela não respondeu, eu liguei uma segunda vez, eu passei uma mensagem, não tive a resposta. A minha parte eu fiz, isso já me tranquilizou. Não deveria, mas já que fiz, a gente tem que voltar, né, e reconhecer o erro, porque é um obstáculo. É o que ele respondeu aqui: você tem um obstáculo, resolve, tira o obstáculo. Qual é esse obstáculo? Cada um vai saber o que ele traz consigo. Entenderam? Então vamos lá. Número 4. A privação de comunicar-se com certos espíritos seria assim uma espécie de punição? Você não vai, eu não vou mais me comunicar com você. Não vou mais. É uma punição? Resposta: em certos casos isto pode ser uma verdadeira punição. Como a possibilidade de comunicar-se com eles é uma recompensa que deveis vos esforçar por merecer. A gente fala aqui, a gente vê São Luís aqui assinando o Livro dos Espíritos, não vê? Várias respostas ali no Livro dos Espíritos, está lá, São Luís. Aqui no Livro dos Médiuns, tem respostas aqui dadas por São Luís. Algumas respostas. No Evangelho, quem respondeu foi São Luís. Então, São Luís, São Luís, porque foi canonizado pela igreja. É o Luís IX, rei da França, o rei bom, espírito bom, fez parte da codificação. Era um dos guias da casa de Leon Denis, estava um dos guias do altivo. Ele vinha sempre e dava comunicação prévia para os encontros, ele dava orientação. Por exemplo, um encontro de medicina espiritual é uma, como é que chama?
a gente chama de... Não é congresso, é um estudo. Encontro do Livro dos Espíritos. É o estudo do livro seminário. Alguns chamam de seminário. Vamos fazer um seminário. Então no carnaval, sempre, até hoje acontece, as pessoas se reuniam no domingo de carnaval, na segunda e na terça, para estudar o Livro dos Espíritos. E São Luís lhe dava a mensagem para o encontro, chamava de encontro. E São Luís falou um dia para ele: olha, eu vou me afastar por algum tempo, até você botar essa cabeça no lugar. Pois, tá? Até você botar a sua cabeça no lugar. Por botar a cabeça do altivo no lugar, era que ele estava esquentando muito a cabeça, trabalhando, um homem de bem que ele era, mas um homem no mundo. E o espírito se afastou. Veio um encontro, veio outro encontro, ele repetia as mensagens do outro ano, não falou nada para ninguém, até que um dia o espírito apareceu e deu uma mensagem. Aí ele ainda falou para uma amiga nossa lá: ó, o rei voltou. Eu tive era meio engraçado aqui. O rei voltou. Aí ela falou assim: voltou, de coroa e tudo. Aí começou a dar mensagem. Então o espírito se afastou, né, por problemas do médium, o médium se ajustar, descansar um pouco, e o espírito retornou assim que estava tudo ok com o médium. Aí olha aqui a pergunta: a privação de comunicar-se com certos espíritos seria assim uma espécie de punição? Em certos casos, isto pode ser uma verdadeira punição. No caso do altivo, não foi uma punição, vai se ajustar, não dá. Né? Pois é a sintonia com o espírito. Como a possibilidade de comunicar-se com eles é uma recompensa. Poxa, São Luís aqui me assessorar, olha, é uma recompensa. E a gente deve se esforçar para merecer. É a questão da sintonia, né? Sintonia, a gente elevar para poder vir. Coitado de mim. Eu espero que pelo menos a Lourdinha consiga me acessar. Vamos lá. Não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizando-se? Claro, né? Moralizando-os, moralizando o espírito? Sim, claro, né? E é o que não se faz e o que não se deve deixar de fazer. Pois muitas vezes esta é uma tarefa que vos é dada e que deveis cumprir caridosa e religiosamente, através dos sábios conselhos. Pode-se induzir-os a arrependimento e apressar-lhes o progresso. Tirou dos dois, antes e depois? Entendeu? Então você lendo em casa, você tendo um comportamento cristão em casa, na rua, na sociedade, os espíritos estão nos observando o tempo todo. A nossa atitude vai fazendo com que eles pensem e modifiquem a sua maneira de pensar. Como um homem pode ter a esse respeito mais influência do que os próprios espíritos? Então, nessa situação, como é que eu, homem, vou ter mais influência do que os bons espíritos, do que os próprios espíritos? Ele responde: os espíritos perversos aproximam-se antes dos homens que eles procuram atormentar do que dos espíritos dos quais se afastam o mais possível. Nessa aproximação com os humanos, quando encontram quem os moralize, a princípio não os escutam, riem-se deles. Depois se sabe prendê-los, acabam por se deixar tocar. Os espíritos elevados só podem lhe falar em nome de Deus, e isso os apavora. O homem certamente não tem mais poder do que os espíritos superiores, mas sua linguagem identifica-se melhor com a natureza daqueles, e ao verem o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos inferiores, ele compreende melhor a solidariedade que existe entre o céu e a terra. Então não é que o espírito superior possa menos, ou os espíritos possam menos. É que a gente tem um linguajar mais apropriado com eles e as nossas atitudes vai fazer modificadas.
6. A subjugação corporal levada a um certo grau não poderia ter como consequência loucura? Claro que sim, né? Claro que sim. Resposta. Sim, uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação com a loucura comum. Entre aqueles que são tratados como loucos, há muitos que são apenas subjugados. Precisariam de um tratamento moral, enquanto que os tratamentos corporais os tornam verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas e os choques, né? Podemos acrescentar. Tem casos que necessita de tratamento médico, tem casos que é tratamento espiritual, tem casos que é espiritual e médico. O médico só vê o lado do corpo físico. Ele tinha que ver os dois lados. Isso é uma questão de tempo, né? Para que os médicos tenham essa formação nas academias. O que se deve pensar daqueles que, vendo um perigo qualquer no espiritismo, acreditam que o meio de preveni-lo seria proibir as comunicações espíritas? Resposta. Se podem proibir a certas pessoas de se comunicarem com os espíritos, não podem impedir as manifestações espontâneas feitas a essas mesmas pessoas, porquanto não podem suprimir os espíritos, nem impedir sua influência oculta. Isto se assemelha a essas crianças que tapam os olhos e acreditam que ninguém as vê. Seria loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, apenas porque imprudentes podem abusar delas. O meio de prevenir esses inconvenientes é, ao contrário, torná-la conhecida a fundo. O que ele disse aqui? Ele disse, olha, já que pode causar obsessão, perseguição, essas comunicações, vamos proibir então delas se comunicarem com os espíritos, as pessoas se comunicarem. Tudo bem, você pode proibir, mas você vai proibir os espíritos de fazerem isso? Question? No question? Nenhuma pergunta? Mas será que no passado ele foi tão bom assim? Não era de agora. Vacila. Às vezes você traz um inimigo de 300 anos atrás. O cara te achou agora. E ele está ali, achei. Você fez o mal a ele há 300 anos atrás. Ele guardou. Às vezes você fere a pessoa com uma palavra. O palestrante aqui de ontem, a parte da manhã, foi muito bom, muito feliz. Ele colocou assim uma resposta, um não, né? Ele falou da família dele, de uma irmã, uma parenta, prima, né? Que negou um pedido de casamento a um pretendente e ela o debochou ainda, né? Debochou, né? Fez menos caso dele. E ele ficou magoado com aquilo. Ele foi embora, entrou em depressão e morreu triste. Guardou. Passou aí, ó, quantos anos se passaram? Isso foi lá no século XVI que ele falou, né? Século XVI, 1500, vamos botar de 1500 para 2000, 400 anos para arredondar. 500 anos, né? 500 anos, em torno de 500 anos. Ela agora teve que responder por aquilo. E ontem aquilo me chamou muita atenção. Às vezes veio como filho dela. Veio, ela aprender a amá-lo e depois ter que ir embora. Por uma circunstância qualquer, ele precisava passar pouco tempo na Terra. Pode ser que tenha sido considerado como suicida indireto pela maneira dele ter morrido lá atrás, né, de tristeza, de depressão, apressou a morte dele
e ele tinha lá ainda para viver, podia viver mais uns 5, 6 anos. Passou uma vida, 2, 3, 4, já está bem no mundo espiritual. Poxa, ainda tem isso aqui para resolver. Vamos resolver? Vamos resolver com ela, ela está lá reencarnada. É assim que a vida, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Então Jesus vai levar até a loucura. Senhor Jesus, muito obrigado pela inspiração que recebemos aqui em nossa casa de amor, pela inspiração dos nossos guias e benfeitores, pelo Ernesto Bozano, o responsável por este estudo. Muito obrigado aos nossos guias, ao Altivo e aos espíritos guias da nossa casa de amor. Em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra nesta casa, do amor de Leon Denis, de Allan Kardec, por todos nós, pela humanidade, do Altivo, do amor de Jesus e de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro dos médiuns. Que assim seja. Graças a Deus.